E aí, pessoal, beleza? Boa noite. Na última aula nós terminamos direitos políticos e partidos políticos. Fizemos aí umas questõezinhas, né, uns exercícios. Iniciamos um assunto que não cai muito bem no estômago da galera, que é organização do Estado. Beleza? Organização do Estado, eu costumo dizer que é o assunto que separa o joio do trigo. Se você vai para aqueles sites de concurso, de questões de concurso, que tem os assuntos, né, que você vai estudar, quando você pega, por exemplo, artigo 5º, que você vai fazer lá uma bateria de exercício, e que ele dá a estatística do número de acerto e erro, no artigo 5º você tem tipo 89, 90, 95% de acerto na questão e só 5, 10, 15, 20% só de erro. Quando você chega aqui, o bicho pega. Dá 60, 70% de erro. Por quê? Porque artigo 5º é uma mãe, né? Como o Caê diz, é mamão com açúcar e mel por cima, né? Aquilo ali todo mundo adora. Agora, quando chega aqui, o bicho pega, que é a organização do Estado. E eu digo para vocês que faz toda a diferença quando é cobrado em prova de concurso público. Na prova agora de 2017 do CESP, para a Polícia Militar aqui, eles cobraram lá, organização do Estado. Dependendo do edital, pode vir organização do Estado ou organização político-administrativa, que é a mesma coisa, que vai do 18 ao 36, tá? Onde a gente vai terminar lá com intervenção federal, que é um assunto bem atual, que está acontecendo agora no Rio de Janeiro. Primeira vez que houve intervenção federal desde a promulgação da Constituição Federal em 88. Beleza aí? Então esse assunto é um assunto chato, porque ele vai requerer de vocês muita leitura, mas muita leitura. Porque a gente tem lá as competências, por exemplo, competências exclusivas da União, que a gente vai ver lá no artigo 21, as competências privativas, nós temos as competências concorrentes, competências comuns, né, que a gente vai ver também, né? Então, competências legislativas e administrativas, isso é chato, mas tem que ser estudado para a prova. Beleza? Nós iniciamos a aula passada, eu falei um pouquinho sobre a federação. E falei para vocês que a forma federativa do Estado é uma cláusula pétrea, disposto lá no artigo 60, parágrafo 4º do texto constitucional. Beleza? E aqui a gente vai ver algumas características da federação, como nós já vimos na aula anterior. Tá? Então, quanto à origem, né? O Brasil é um Estado federado, sim ou não? Sim. Né? República Federativa do Brasil, está no próprio nome. Então, quanto à origem, o Brasil ele foi formado a partir da desagregação. Formação a partir de desagregação. Esse é o exemplo do Brasil, por desagregação, que é o contrário dos Estados Unidos, que é por agregação. Os Estados Unidos, as 13 colônias dos estados, eles foram se unindo, formando os Estados Unidos da América. O Brasil não, foi por desagregação. Beleza? Essa desagregação aqui, quanto à origem, essa formação por desagregação, ela também recebe o nome de formação, como? Centrífuga. Centrífuga, tá? Formação centrífuga, quanto à origem. Centrífuga. Isso aqui é um estudo da física, né? Para quem já estudou física, isso lá na época do colégio. É um movimento assim, ó. Ele começa no meio para fora. É uma força que te joga para fora. Quando você faz uma curva, por exemplo, com um carro, a tendência, a força centrífuga é te jogar para fora. Ou seja, a formação do território nacional foi de dentro para fora e não de fora para dentro. Beleza aí? Tranquilo? Vamos avançar. Cadê meu... Ah, tá aqui. Só que a gente também tem a concentração do poder na federação, né? Aqui no Brasil. Quanto à concentração do poder, a concentração de poder aqui no Brasil, ela tem uma característica principal. Ela é centrípeta. Isso no Brasil. Ela vai ser centrípeta, ou seja, ela se concentra no meio. Beleza?
Centrípeda ou centrípeta, né? Vai ser a mesma coisa. Beleza aí? Então, quanto à concentração de poder, no Brasil, o exemplo que nós temos é a concentração de poder no meio. Já quanto à origem, a formação, ela é centrífuga. Cuidado, porque as bancas vão trocar isso aqui. Quanto à origem, certo ou errado? O Brasil, ele nasceu a partir da desagregação. Certo ou errado? Certo. Ou formação centrífuga, a mesma coisa. Beleza até aí? Avançando. Outra característica das federações, como é o caso do Brasil, é o equacionamento das desigualdades. O equacionamento das desigualdades, onde? Desigualdades, né? Ah, beleza, valeu. Desigualdades. Valeu. Como sempre, eu faço isso de propósito, porque o professor nunca erra, né? É para ver se vocês estão ligados. Então, equacionamento das desigualdades. O Brasil adota um sistema de equacionamento de desigualdades assimétrico. Esse é o nome. O equacionamento de desigualdades, é isso mesmo? Isso, ele é assimétrico. Assimétrico. Quanto ao equacionamento das desigualdades, o Brasil ele é assimétrico. Professor, não entendi porra nenhuma. O que significa isso? O que é o equacionamento das desigualdades assimétrico no Brasil? O que significa isso? É o reconhecimento de que há diferença entre as regiões brasileiras. Assimétrico é o reconhecimento de que há desigualdade entre as regiões e entre os entes, né? Como foi que eu coloquei? Há o reconhecimento das desigualdades socioeconômicas, né? Entre as regiões. Entre as regiões. E essa desigualdade aqui, ela é desigualdade socioeconômica. Há desigualdade entre as regiões. E essa desigualdade ela é socioeconômica. Daí o equacionamento das desigualdades. O Brasil adotou a teoria assimétrica, de que o Brasil reconhece a desigualdade entre as regiões e que essas desigualdades elas devem ser equacionadas. Vou traduzir. Elas devem ser diminuídas o máximo possível. Vocês lembram lá, quando a gente estava estudando os objetivos da República Federativa do Brasil? Um deles lá, um dos verbos que nós vimos lá no parágrafo 3º do texto constitucional, é reduzir as desigualdades regionais. Beleza? Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades regionais. Vamos avançar. Repartição de competência, né? Nós temos dois tipos de repartição de competência. Nós temos a repartição dual e nós temos a repartição cooperativa. Nós temos a repartição dual ou a repartição cooperativa. Vocês estão vendo daí direitinho? Tá meio ruim, né? Ó, dual ou cooperativa. O Brasil adota como regra a repartição de competência cooperativa, tá? Ou neoclássica, isso foi como eu coloquei aqui. Ou neoclássica. Eu vou colocar aqui em cima, tá? O Brasil adota a cooperativa ou a neoclássica. Essa daqui é adotada no Brasil. E essa dual significa o quê? Significa a repartição de competência rígida. E não é o caso. Por exemplo, nós vimos aqui no Brasil que nós temos a descentralização política.
descentralização política. Beleza? Então, pessoal, continuando. Descentralização política é uma característica também dessa cooperação que a gente tem aqui no Brasil, tá? Essa descentralização política, nós vimos, por exemplo, que os entes, eles têm autonomia. Que autonomia é essa? Autonomia política, tá? E quando eu falo de descentralização política, eu estou falando dos entes políticos. E quais são os entes? São 4 e nenhum mais. União, estados, DF e município. É o quê? Ah, é o medo. Isso, é o mnemônico. Medo, né? Então, quem são os entes? Os entes são União, Estado, DF e municípios. Todos eles possuem autonomia política. E essa autonomia, eles possuem autonomia, por exemplo, de auto-organização, eles possuem autonomia de autogoverno. É junto ou separado o autogoverno? É junto? É separado? Separado, né? Vogais idênticas, né? Tem isso aí? Bom, mas se estiver errado, foda-se. Vocês vão entender. É o que está aqui. Auto-organização, autogoverno, auto-administração e auto-legislação. Esses 4 entes aqui, eles se autogovernam, eles se auto-organizam, se auto-administram e se auto-legislam. Vocês estão entendendo? É tudo junto, autogoverno, né? Beleza? Então, beleza. Falou? Autogoverno, auto-administração e auto-legislação. Galera, então isso tem que estar na mente, porque isso é cobrado em prova, tá? Lembrando que essas 4 pessoas aqui, pô, professor, são 4 pessoas, são pessoas jurídicas. Que tipo de pessoas jurídicas elas são? Beleza? De direito? Pessoa jurídica de direito público. Eu não vou escrever o nome de direito porque eu estou com preguiça. Direito público. Direito público o quê? Isso foi uma porra de uma pergunta. Direito público o quê? Eu falei isso na última aula, velho. Não me decepcione. Direito público interno. Beleza? Vamos lá. Pessoal, pergunta é: dos 4 entes, quem possui a maior hierarquia? Não existe. Não há hierarquia entre esses caras aí. Dos 4 entes, quem possui soberania? A União? Eu não cheguei na República Federativa do Brasil ainda. A gente chega já já. Desses 4, vocês me disseram que não tem hierarquia. Cada um manda no seu quadrado. Beleza? Mas deles, quem é que tem soberania? A União? É errado. Nenhum deles tem soberania. E cuidado que isso vai vir na sua prova. Só quem tem soberania é a República Federativa do Brasil, que é uma pessoa jurídica de direito público interno e externo, porque é ela quem representa o Brasil na organização internacional, né? Em organismos internacionais. Beleza? Mas a pergunta é, desses 4, quem é que representa a República Federativa do Brasil? A União? Beleza. A União, ela é quem representa a República Federativa do Brasil, na figura do presidente da República. No entanto, a República Federativa do Brasil tem soberania, possui soberania, mas a União não possui soberania. Cuidado com isso na prova. Beleza? Dúvidas até aí? Perguntas? Não, né? Vamos lá. Agora, dúvida? Pergunta? Não? Agora a gente vai falar vamos falar da organização política administrativa
propriamente dita, tá? Vamos lá. Oi? Tirar foto? Beleza. Galera, então vamos seguir aqui. Ó. Vamos falar agora da organização política administrativa, tá? Vamos avançar aqui. Então, a gente vai falar aqui de 3 espécies de entes federativos. Então, nós temos 3 espécies de entes federativos. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos lá. Nós temos 3 espécies de entes federativos. Nós temos 3 espécies de entes federativos, tá? Então agora eu vou falar sobre o federalismo de terceiro grau. Então quais são as 3 espécies de entes federativos? Nós temos, como já vimos antes, a União, os estados e os municípios. Eu devia ter feito, né, tudo abreviado, né? Faltou o paralelismo, mas deixa pra lá. Então, espécies de entes federativos. Então, nós temos a União, o Estado e os municípios, tá? E cada um vai ter competências. Então, vou falar sobre as competências de cada um deles. Competências. É isso que eu vou falar agora para vocês. Sobre as competências. Vamos lá. Então, olha só. E além disso, nós temos também o Distrito Federal, que é híbrido ou anômalo. Foi isso? Isso. O Distrito Federal, que vai ter característica híbrida ou anômala. Nome esquisito, mas pode ser cobrado na sua prova, tá? Então, competências. Vamos lá. União, estados, municípios e Distrito Federal. Oi? Vou sim. Vou explicar cada um desses aí, tá? União, estados, municípios e DF. Quais são as competências para cada um deles agir? Tá? Para cada um deles administrar ou legislar. A gente vai ver tudo isso aqui. Por exemplo, a União, ela tem competência geral. A União vai ter competências gerais, que a gente vai falar sobre isso. Tá? Os estados vão apresentar competência regional. Os municípios, competência local. O DF, eu vou deixar por último, para a gente explicar daqui a pouquinho. A União, competência geral, os estados de competência regional e os municípios de competência local, para administrar e legislar sobre essas competências aí, geral, regional e local. Tá? Então, olha só. O Distrito Federal, a pergunta é, o DF, ele é um município ou ele é um estado? Ó, um me diz que é estado, outro me diz que é município, outro diz que é mistura. Beleza? Mas a Constituição Federal não fala nenhum desses casos aí. Vamos lá. O Distrito Federal, ele tem governador ou prefeito? Que é o chefe do executivo dos estados, governador. Então, logo, tem cara de quê? De estado. Beleza? Só que o DF não tem Assembleia Legislativa. O DF tem Câmara Legislativa. Só que o DF também tem senadores. Ou seja, o Distrito Federal, ora ele age como município, ora ele age como estado.
Logo, qual é a resposta mais adequada para o Distrito Federal? Vamos lá. Primeiro, o Distrito Federal é a capital do Brasil, sim ou não? Não. Isso você vai encontrar no parágrafo 1º. Vamos lá. Pessoal, no parágrafo 1º, vamos colocar o artigo e o parágrafo para ficar mais claro. No artigo 18, parágrafo 1º, isso daqui é um trecho da Constituição de difícil leitura e muito difícil de decorar. Ele fala assim, artigo 18, parágrafo 1º. Brasília é a capital federal. Ponto. Acabou. É só isso. Então, o artigo 18 diz que a capital federal é Brasília. Se na sua prova vier que o Distrito Federal é a capital federal, isso está errado. Qual é a capital federal? Brasília. Por quê? Porque é o que está disposto no artigo 18, parágrafo 1º. Beleza? Então, primeira coisa, o Distrito Federal não é a capital federal. Ele é um ente que foi criado para abarcar a capital federal. Tanto é que é um ente que ele se locomove pelo território nacional. Ou você já viu Alagoas passeando por aí? Não. Mas o Distrito Federal, ele pode se locomover dentro do território nacional. Beleza? Vamos lá. Então, se o Distrito Federal, ele não é um estado e não é um município, mas ora ele age como estado e ora ele age como município, então ele vai ser o quê? A resposta top de prova. O Distrito Federal é o Distrito Federal. Verdade. Parece piada, brincadeira, mas é verdade. O Distrito Federal é o Distrito Federal e acabou. Ponto. É isso aqui. Professor, por que você colocou lá híbrida? O Distrito Federal, ele tem competência híbrida. Por que competência híbrida? Porque ora ele age como município e ora ele age como estado. Por isso que ele é híbrido. Ele é uma mistura. E só isso. Mas o que é o Distrito Federal? É o Distrito Federal. Ponto. Tranquilo até aí, pessoal? Beleza? Olha só. Outra característica que você tem que lembrar quando a gente está falando, quando estamos falando dos entes, e principalmente do Distrito Federal. O Distrito Federal, ele é vedado a divisão em municípios. É vedada a divisão do município, do Distrito Federal em municípios. Não existem municípios no Distrito Federal. Logo, não existem prefeitos. Ô professor, mas eu já ouvi falar nas cidades satélites. É um município? Não. As cidades satélites dentro de Brasília são regiões administrativas. E o administrador da cidade satélite, ele não é eleito. Ele é nomeado para aquele cargo ali. Beleza? Até aí tranquilo? Vamos mostrar. Eu vou falar agora para vocês das vedações federativas do artigo 19. Vedações administrativas. Vamos lá. O artigo 19 da Constituição Federal, ele fala sobre as vedações federativas. Isso. Federativas. Assim como qualquer outro dispositivo na Constituição, né, não há direito absoluto. O artigo 18 em diante, nós não vamos ter uma característica de direito absoluto dentro dele. Tá? Ele pode ser relativizado. Existem algumas vedações federativas. Quais são essas vedações? Vamos lá. As vedações federativas. É vedado
a Federação, a República Federativa do Brasil, estabelecer cultos e religiões, e igrejas, foi isso que eu coloquei. E igrejas. Igrejas. Ou subvencioná-los, ou embaraçar-lhes o funcionamento. É o que diz o texto, né? Eu não lembro de tudo, mas dá para acertar a questão, é verdade. Eu não consigo lembrar de tudo, inciso por inciso, parágrafo por parágrafo, mas dá para acertar a questão. Por isso que a leitura do texto é fundamental. Tem que ler essa porra aí um monte de vezes. Um monte. Principalmente a organização do Estado. Tá? Como eu estava conversando com um aluno lá fora, ela veio me perguntar uma diferençazinha lá da certidão, mandado de segurança, habeas data, que ela não estava conseguindo entender. Eu disse, foda-se, você não tem que entender. Você só tem que saber que nesse caso é mandado de segurança e para esse aqui é habeas data. Acabou, ponto. Porque é. E tem que saber isso para a prova. Tá? O artigo 19, ele fala sobre as vedações federativas. Então é vedado ao Estado estabelecer cultos e igrejas ou embaraçar-lhes o funcionamento. Tá? É nesse inciso do texto constitucional, é nessa parte do texto constitucional que reside a laicidade do Estado. Laicidade do Estado. É aqui, pessoal, ó, que se fala tanto que o Brasil é um Estado laico. Qual é a religião oficial do Brasil? Nenhuma, nós não temos. Né? Tanto é que houve a discussão há algum tempo sobre aqueles crucifixos, né, que é tipicamente do cristianismo e é tipicamente do catolicismo, que é Jesus Cristo na cruz em órgãos públicos, inclusive até na Câmara dos Deputados. E aí se discutiu se isso não feria a laicidade do Estado. E foi decidido que não. Porque isso... Até que tinha no dinheiro, né? Levou a discussão isso. Deus seja louvado, né? Que tinha na cédula, né? O próprio texto constitucional, ele começa assim, lá no preâmbulo, ele diz, sob as bênçãos de Deus promulgamos essa Constituição. Ou seja, o legislador ele era cristão, e se ele fosse, por exemplo, muçulmano, sob as bênçãos de Alá, promulgamos essa Constituição. Ele está ferindo aí a laicidade do Estado? Não. Porque a religião, ela está ligada diretamente ao pluralismo político. Ou seja, a professar sua fé e outras culturas. Então, não fere a laicidade do Estado. Beleza? Pergunto, isso aqui é um direito absoluto? Sim ou não? Isso é uma porra de uma pergunta de novo. Não. Não. Porque não existe direito absoluto. Todo direito é relativizado. Tanto é que o próprio texto constitucional deixa claro que o Estado ele pode manter relações com a Igreja, quando de bem comum para o bem social. Eu não sei nem se é isso que está escrito lá, mas foda-se, vocês entenderam. Eu vou dar um exemplo. Teve um enchente. Colaboração de interesse público. Isso. Teve um enchente. Aí a Igreja Católica ou a Igreja Universal do Edir Macedo, não importa, resolve ajudar. Em doação e tal. Só que ela diz assim, Estado, eu preciso que você me arrume os carros para levar as doações. E que monte tendas lá para que a gente possa distribuir. Então aí há uma parceria entre Estado e Igreja. Mas essa parceria é para atender o quê? O bem comum. O bem da sociedade. Beleza? Tranquilo até aí? Outra característica do artigo 19, uma vedação federativa, né? Recusar fé a documentos públicos. Fez o que eu coloquei? Isso. Recusar fé. Cuidado com esse fé aqui, viu? Aos documentos públicos. Aos documentos públicos. Recusar fé aos documentos públicos. É vedado à República Federativa do Brasil e aos órgãos recusar fé aos documentos públicos, inclusive a instituições privadas. Eu vou dar um exemplo simples. Você vai e pega, sei lá, um nada consta de um tribunal federal para apresentar em um determinado órgão, para fim de concurso público. E chega lá
tem a assinatura do diretor, do responsável do setor que te deu essa certidão e você leva para o outro órgão. Você chegou lá, essa pessoa que vai te atender diz assim, não, eu não aceito. Ela não pode fazer isso. Por quê? Porque ela, no caso, está recusando fé, ou seja, acreditar que aquilo é válido e verdadeiro. Essa fé não tem nada a ver com religião, viu? Tem nada a ver com religião. Nem misture as coisas aí. Se misturou, não fale que você vai passar vergonha. Tá? Vamos lá. Essa fé, recusar fé ao documento público, é não reconhecer a autenticidade do documento. Tem um brasão gigante lá. Meu amigo, está dizendo que aquilo ali pertence à República Federativa do Brasil. E aquilo ali é válido. Reconhecer a autenticidade daquele documento. Beleza? Tranquilo até aí? Vamos lá. Eu vou dar um exemplo aqui antes de passar para o próximo. Uma vez eu estava discutindo com, não sei quem foi, eu acho que a gente estava comentando de alguém que foi fazer um concurso e ele disse que parece que disseram para ele, ou tinha no edital, eu não sei se é verdade, eu acho que não, que tinha no edital que não podia carteira de habilitação, só podia a identidade, apresentar lá para fazer a prova. Isso é recusar fé a documentos públicos. Se é válido em todo o território nacional. Pode ser identidade, pode ser carteira de trabalho. Beleza? Dúvidas? Você já viu isso no edital, né? Não pode. Você não pode estabelecer esse tipo de diferença. Beleza aí? Vamos lá. E o próximo, não pode ter o quê? Distinção, né? Foi esse nome que eu coloquei, distinção? Criar, né? Criar distinções. Criar distinções entre brasileiros. São as preferências. Tá? Isso aqui são as vedações federativas. Não se pode criar, por exemplo, distinções entre brasileiros. Tá? Isso aqui é absoluto? Obviamente que não, porque nós temos as distinções, por exemplo, entre brasileiro nato e naturalizado. Beleza até aí? Continuando. Vamos lá. Vamos agora falar sobre criação de novos estados e territórios. Né? Como é que se cria estados e territórios? E depois vamos falar da criação de municípios. Tá? Então vamos aqui. Criação de estados e criação de estados e territórios. Bom, então vamos aqui. Eu vou falar sobre a criação de estados e territórios para falar depois da criação de municípios. Primeiro, a criação de estados e territórios, ela vai ocorrer através de lei, tá? Que lei é essa? Através de lei complementar. Lei complementar. É possível criar um novo estado no Brasil? Sim. É possível dividir um estado ao meio no Brasil? Sim, sem problema nenhum. É possível criar um novo estado fazendo a fusão de dois estados? Por exemplo, Alagoas e Pernambuco, juntam os dois e formam um estado só. Isso é possível? Sim, é possível. Fusão, incorporação ou subdivisão. São as formas de criação de estados no Brasil. A gente só não pode criar um outro país, que eu vou chegar lá daqui a pouco, tá? Pessoal, isso aqui vai estar ligado diretamente ao que nós vimos antes, ao princípio do vínculo ou pacto federativo, a mesma coisa, tá? Vínculo federativo. O princípio do pacto ou do vínculo federativo, eu estou me referindo à indissolubilidade. Indissolubilidade. Os estados, eles são indissolúveis. É vedado a secessão, ou seja, a separação.
Eu não falei separação de estados. É você subdividir os estados é uma coisa, mas separar ele do restante do Brasil é outra. Vocês estão me entendendo, velho? Então, né? Vamos lá. Como eu falei, isso aqui você vai encontrar claramente lá no artigo 60, parágrafo 4º, que fala sobre as cláusulas pétreas. O voto direto, secreto, periódico, universal, a forma federativa de Estado, a separação dos poderes e os direitos individuais e coletivos. Beleza? Então, a forma federativa de Estado, ela é indissolúvel com base no princípio do vínculo federativo ou do pacto federativo. Não pode separar. Então, se um Estado quiser se separar do Brasil, vai caber o que aí? Intervenção federal, como está disposto no artigo 36, se eu não me engano. Depois a gente vai olhar, do 34 para frente, tá? Mas eu posso criar um Estado e um território? Posso. Eu posso subdividir um Estado? Posso. Eu posso fundir um Estado, juntar um Estado com outro e criar um novo? Posso também. O que não pode é a secessão, a separação de um Estado. Beleza? Pessoal, para quem é um pouco mais velho, da década de 80 para trás, como é o meu caso, eu lembro claramente quando o Rio Grande do Sul, lá no início dos anos 90, quis se separar do Brasil. Quis se separar do Brasil, o que é uma baita de uma imensa tolice. Eu tenho amigos no Rio Grande do Sul, inclusive, né, que são pessoas maravilhosas e tal, mas os gaúchos são conhecidos por serem muito barristas e amarem demais a sua terra. E dentro desse amor, nasceu uma ideia de separação do Rio Grande do Sul do restante do Brasil. É possível isso? Não. Porque é vedada a separação. Tanto é que se o Rio Grande do Sul ele propusesse essa ideia de separar, caberia intervenção federal. Beleza? Mas, como eu falei, é possível a criação de estados e territórios através de lei complementar. Só basta a lei? Pronto, está feito o estado? Não. É preciso o quê? Um plebiscito. O plebiscito, ele é uma consulta o quê? Prévia. Lembram? Que é uma forma de você exercer a democracia de maneira direta. Estão lembrados disso? O plebiscito, né, como eu falei para vocês. O plebiscito, ele é uma consulta prévia à população interessada. Ele vai ser uma consulta prévia. Então a população vai decidir, por exemplo, como aconteceu no estado do Pará, houve a tentativa de dividir o estado do Pará. Pessoal, lembrem-se de que muitos estados brasileiros são do tamanho de países europeus inteiros. Minas Gerais, por exemplo, é tão grande que é do tamanho da Alemanha. Gigantesca. Então, normalmente surgem algumas ideias de dividir esses estados para administrar de maneira mais fácil, né? E aí surgiu a ideia de se dividir o estado do Pará. Houve um plebiscito. Houve um plebiscito. A população decidiu que não seria subdividido em mais 2 estados. Beleza? Agora vamos imaginar aqui o seguinte. Se esse plebiscito, ele pode acontecer de 2 formas. Se ele autoriza ou se ele não autoriza a criação de novo estado. Se ele autoriza ou se ele não autoriza. Se ele autorizar, nesse caso aqui, cadê como foi que eu coloquei? Não autoriza, isso. Se o plebiscito não autoriza a criação de um estado, de um novo estado, como aconteceu no Pará, ele vai vincular o Congresso Nacional. Ele vincula o Congresso Nacional, se ele não autoriza. Ou seja, a população disse assim, não queremos dividir. Então, o Congresso Nacional ele é obrigado a seguir a decisão popular, porque é soberania popular, é vinculado. Vocês estão lembrados de vinculado discricionário? Então, vinculado, você não tem opção, você só tem aquela opção.
Discricionário, você tem margem de escolha dentro da lei. Não é fazer o que você quer, não. Então, se a população não autoriza, ele vincula o Congresso Nacional e o Congresso Nacional ele tem que seguir a decisão popular. Agora, se a população diz assim, não, a gente quer dividir. Então ele não vincula o Congresso. Não vincula. É discricionário do Congresso, através de lei complementar, dividir ou não aquele Estado. Beleza até aí? Pô, professor, isso é difícil, é cabuloso. Nada que ler 237 vezes não resolva. Ou anotar isso aí várias vezes e escrever na parede 1 milhão de vezes. Beleza? Tranquilo aí, pessoal? Então lembrem-se, a soberania popular ela tem que prevalecer. Então se a população não autoriza a divisão de um Estado, como ocorreu na divisão do Pará, ela vincula o Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem que seguir o que a população decidiu nas urnas. Mas se a população diz, não, a gente quer dividir, aí isso torna discricionária a decisão do Congresso Nacional, através de lei complementar. Beleza? Vamos avançar.